É isso aí, minha gente. Gente boa de Deus, a paz de Jesus para todos. Vamos chegando aí, um pouquinho atrasado, mas vamos chegando na nossa live. Vamos lá, minha gente. Vamos chegando para mais uma live aqui, em torno da palavra de Jesus. Vamos lá, minha gente. Vamos chegando todo mundo aí bem rapidinho para a gente iniciar a nossa live de hoje. Nosso encontro aqui em mais um dia, com a graça de Jesus, a paz, minha amiga Rosângela, Rosana Nunes, Márcio Correia, Rose Lima, toda a nossa galerinha chegando aí. Paz de Jesus para todos, tá? Cláudia do Luciano, irmã Valdete. Vamos lá, minha gente, vamos chegando. Cilinha, boa noite, a paz. Irmã Rosemary Pereira, Cláudia do Luciano, toda a nossa galerinha aí chegando. Vamos lá. Ah, é? Tá aí em Cabo Frio, né, Rosângela? Legal. Podia dar um pulo aqui para visitar a gente, tomar um café. Fica o convite, tá? Márcio Correia, meu teólogo, rapaz. Eliseu, irmã Sueli Melo. Toda a nossa galerinha chegando. Vamos lá. Vamos lá, irmão Rosemary Pereira, paz, minha querida Patrícia Simões, Marilene Monteiro. Toda a nossa galera aí chegando para mais uma live. Marta Lima. Vamos lá, minha gente. Hoje nós vamos de Marcos, capítulo 16. Meu amigo Eduardo Armada, insigne jurista. Alegria, meu amigo, tê-lo aqui. Doutor Fábio Lobo na área também. Hélio Guilherme, fala aí, varão, direto de Santa Cruz. Vamos lá, evangelista Hélio Guilherme. Vamos chegando, minha gente. Vamos lá. Nosso presidente Bill Clinton chegando na área. Minha gente, hoje nós vamos ler em Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler em Marcos, capítulo de número 16, tá bom? Vamos pegando aí a palavra e vamos abrindo aí no texto bíblico. Você que já chegou aqui na nossa congregação virtual, no nosso ambiente virtual, pegue aí a palavra, por gentileza. Pega o tablet, o smartphone, abra no texto bíblico. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Irmã Roselia, paz. Cidinha, paz. Fátima Rolinha, paz para todos vocês. Graça e paz para todos. Bom tê-los aqui, é uma alegria que se renova todos os dias. É uma alegria que se renova. Tivone, beijo, minha linda. É uma alegria que se renova todos os dias os nossos encontros aqui. Glória a Deus por isso. Michelíssima chegando na área. Irmã Vânia Sânia, paz, minha amiga. Vamos lá, vamos chegando. Hoje nós queremos falar sobre o seguinte tema. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Márcia Cristina, vamos lá, minha amiga. Hoje eu tirei meu tema de um poema que me veio à memória agora à noite, do nosso grande Carlos Drummond de Andrade. É isso aí, minha gente. Tirando aí essa frase do poema do Carlos Drummond de Andrade. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Nós vamos falar sobre isso, baseado aqui em Marcos capítulo 16. Vamos lá, minha gente. Tiago Simões chegando. Marcelo Paiva, boa noite, meu irmão. Vamos chegando. Gente, já vai dando um retorno para mim aí, por favor, tá bom? O áudio tá bom para vocês? Tá ok para todo mundo? Dá um joinha, bota um ok aí. Se a imagem também estiver boa, dá um ok. Para que a gente inicie aqui. Eu quero iniciar já no texto bíblico. Para a gente começar no texto bíblico. Vamos lá, minha gente. Vamos seguindo. Rosângela disse que está ok para ela. É isso aí, irmãos e médios, do poeta, de um dos maiores de todos os tempos, Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho é o nome da poesia. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Legal, tá tudo ok para todo mundo? Maravilha. Nós vamos ler o texto bíblico. Marcos capítulo 16. Graça e paz para todos os irmãos. Que a graça de Jesus seja sobre nós nessa noite. Que o Espírito do Senhor esteja soprando e fluindo sobre nós, em nós.
e que a palavra de Deus tenha total liberdade para agir nesta noite em nossos corações, trazendo esperança, trazendo renovo, trazendo alegria e, sobretudo, trazendo renovação sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero ler para vocês aqui em Marcos, capítulo 16. Está escrito assim, meus irmãos: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Elas estavam indo no domingo bem cedinho. A crucificação havia acontecido na sexta-feira. Jesus havia sido enterrado na tumba da rocha, lá de José de Arimateia. E elas levantam bem cedinho, essas mulheres, para irem embalsamar, preparar o corpo cadáver de Jesus. E o texto diz que elas foram bem cedinho, elas foram ao túmulo. E no verso de número 3, nos diz que havia uma preocupação no coração delas. Havia uma inquietação no coração dessas mulheres que foram ao túmulo bem cedinho no domingo. Verso 3 do capítulo 16 de Marcos nos diz assim: diziam umas às outras, elas conversavam entre si, diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Essa era a preocupação, esse era o tema da conversa, da discussão, da ponderação que elas faziam umas às outras. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Porque o Império Romano havia selado a tumba de Jesus. Os judeus haviam pedido que os romanos concedessem uma guarda para ficarem lá guardando o túmulo de Jesus, porque os romanos sabiam que a mensagem de Jesus era a mensagem da ressurreição. Então eles foram até Pilatos e falaram: olha, quando ele estava vivo, ele disse que ressuscitaria. Então, para que os discípulos não roubem o corpo dele e propaguem esse embuste, essa inverdade para o mundo inteiro, vai ser muito pior para nós do que o primeiro embuste, do que a primeira inverdade dele se jactando como Deus, vai ser ele ressuscitando. Então coloque guardas ali no sepulcro e também sele a pedra com o selo romano, para que ninguém possa violar, para que seja inviolável. Então coloque uma pedra bem grande e pesada na entrada do túmulo, da tumba, sele essa pedra e coloque guardas ali para que não seja violado, e eles saiam propagando que ele ressuscitou, porque o embuste vai ser maior do que o primeiro. E essa era a preocupação delas, porque elas sabiam que no túmulo havia uma pedra a ser removida. E como é que elas iam embalsamar o corpo de Jesus se havia uma pedra impedindo a entrada delas ali? Por isso essa preocupação. Quem nos removerá a pedra? Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. De fato, elas não iam conseguir remover aquela pedra. Elas não conseguiriam. Mas quando elas chegaram lá, elas tomaram um susto que a pedra já havia sido removida. A pedra estava removida, o caminho estava liberado, o acesso estava concedido para elas poderem entrarem. E entrando no túmulo, quando elas entram no túmulo, elas percebem que a pedra foi removida e elas entram no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas com aquele indivíduo lá dentro do túmulo de Jesus, vestido de branco, com o rosto resplandecente. Ele, porém, lhes disse: esse indivíduo, esse ser que estava ali dentro da sepultura de Jesus, chegou para as mulheres e perguntou para elas: não vos atemorizais, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Vocês estão aqui buscando o Jesus Nazareno? Olha, ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto.
Entrem, verifiquem, percebam que ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aí o verso 7 diz: mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis como ele vos disse. Vão para a Galiléia, avisem os discípulos, avisem a Pedro, como ele já havia orientado vocês, porque lá ele vai se encontrar com vocês. Verso 8. E saindo elas, fugindo do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Elas saíram em estado atônito e de perplexidade. Esse é o texto aqui da manhã de ressurreição, da manhã de domingo. E como eu anunciei para vocês bem no início, o título da nossa mensagem deriva de um trecho da poesia de Carlos Drummond de Andrade, uma poesia chamada No Meio do Caminho, que diz: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Existem muitas teses, muitas ideias sobre o que o poeta Carlos Drummond de Andrade queria dizer com esse texto, usando essas palavras repetidas. Ele usa muito aqui nesse poema a questão da pedra. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Parece um poema meio repetitivo, meio redundante, mas a tese que eu mais me interessei e abracei como a mais coerente é aquela que diz que, na verdade, ele está falando de um contexto, de um momento histórico na vida dele, que o filho de Drummond morreu com apenas meia hora de vida. Meia horinha de vida ele já faleceu. E é justamente no momento em que ele escreve esse poema, trocando palavras e usando uma figura de linguagem da língua portuguesa, pegando as mesmas letras e brincando com essas letras e formando duas palavras. Já perceberam que pedra e perda, elas têm a mesma letra? Se você mudar a ordem dessas letras, você pode ter a palavra pedra e você pode ter a palavra perda. Então, o que Drummond estava dizendo o seguinte, era que na caminhada dele, na existência dele, no meio desse caminho, no meio da vida que é a existência, ele encontrou com a pedra ou com a perda. Com a pedra em que o filho foi sepultado e com a perda que foi a morte do seu filho. Então, nesse poema, a pedra e a perda, elas carregam o mesmo significado para o grande poeta Carlos Drummond. Por isso ele escreveu que no meio do caminho havia uma pedra ou uma perda. Havia uma perda no meio do caminho. Esse é o poema dessas mulheres aqui. Essas mulheres que não conheceram certamente esse poema, mas foi justamente isso que elas foram conversando no meio do caminho. Elas levantam bem cedinho, já na madrugada de domingo, com os olhos marejados, com o coração carregado de desesperança, de dor, porque a natureza feminina, a natureza da mulher, demonstra muito mais sentimento do que a natureza humana. O texto diz que os discípulos, quando Jesus foram presos, eles foram dispersos, mas as mulheres ficaram ali ao pé da cruz, elas não arredaram o pé, elas não foram embora. Por isso que se diz que a mulher demonstra mais, a mulher ama mais, a mulher tem um amor, parece que mais forte. E elas ficaram ali ao pé da cruz o tempo todinho. Maria, a Maria mãe de Jesus, as outras Marias, e levantaram bem cedinho elas foram ao lugar do túmulo, onde Jesus havia sido depositado, naquela urna, na pedra, na tumba da rocha, onde José de Arimateia havia concedido aquele túmulo que não havia sido usado por ninguém. E sendo autorizado pelos romanos, ele, Nicodemos, que era discípulo oculto de Jesus, tirar o corpo de Jesus
e depositaram o corpo de Jesus lá na tumba da rocha. E aquela tumba foi selada com uma enorme pedra. E foi ali inserido o selo do Império Romano para que ninguém pudesse violar. E os guardas estavam ali também tomando conta. E elas vão cedinho. O texto nos diz que muito cedo, já ao despontar do sol, o sol ainda estava nascendo. E elas vão carregando, junto com a sua dor, com a sua desesperança, elas vão carregando as especiarias. Elas vão carregando os perfumes, elas vão carregando os elementos para balsamar. O que elas esperam encontrar é um corpo pálido, é um corpo já sem cadáver, que elas haviam amado tanto em vida. O que elas esperavam encontrar ali era alguém inerte, morto, totalmente imóvel, pálido. E o que permeia o coração daquelas mulheres, o que permeia o pensamento delas, o que elas haviam conversado no meio do caminho, era o poema do Carlos Drummond de Andrade. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Porque o que elas dizem umas às outras no verso 3 é: quem nos removerá a pedra da entrada? O tema é a pedra. O tema é a rocha. O tema é a impossibilidade. O tema é o não acesso. O tema é como que a gente vai resolver uma coisa que não temos força, não temos capacidade, não sabemos como resolver. Esse é o tema que preocupa. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho dessas mulheres havia uma pedra. Só que, para surpresa delas, quando elas chegam no lugar, tudo aquilo que preocupava elas, tudo aquilo que angustiava elas, tudo aquilo que se apresentava como impossibilidade, se apresentava como dificuldade, se apresentava como intransponíbilidade, quando elas chegam lá está tudo resolvido. Pois houve um grande terremoto, os evangelistas nos dão conta disso, um grande terremoto, e anjos desceram dos céus, removeram aquela pedra, e quando elas chegam o acesso está liberado. Elas podem entrar e podem constatar que Jesus não estava mais ali, que a palavra havia se cumprido, que a vitória da vida sobre a morte havia se cumprido em Jesus. E elas entram em estado atônito, elas ficam meio sem entender nada, e lá dentro tem um varão de branco, tem um anjo dizendo para ela: olha, vocês estão procurando no lugar errado. Vocês estão procurando no lugar errado. Vocês estão procurando aquele que está vivo no lugar dos mortos. Ele ressuscitou. Jesus, o Nazareno, a quem procurais, ele está vivo. Ele ressuscitou. E ele vai se encontrar com vocês mais adiante. Vão mais adiante. Vão lá para a Galileia, porque ele lá vai encontrar com vocês e com os discípulos. E aí esse texto começa a nos ensinar algumas coisas muito importantes, muito extraordinárias. A primeira delas é a dificuldade que todos nós encontramos na existência. A existência é assim. Às vezes você não provocou, não colocou nenhuma pedra no caminho, mas a caminhada na existência fez você tropeçar nas pedras que estavam no caminho. Havia uma pedra no meio do caminho. Às vezes a vida prega algumas peças para nós. São situações imponderáveis, inimagináveis, que a gente não imagina. A gente vai tentando construir a nossa vida da forma mais coerente possível, da forma mais tranquila possível. A gente vai projetando, a gente vai desenhando, a gente vai tentando arquitetar todo um caminho que seja seguro, que seja tranquilo, para que a gente possa andar, para que a gente possa passar, para que a gente possa caminhar. Mas acidentes acontecem. Às vezes, nessa trajetória, no meio do caminho, que você vai e se depara com aquela pedra, com aquele pedregulho, que a gente bate, que a gente se machuca, que a gente se arrebenta, ou que surge para nós como um impedimento de avançar. É uma pedra que indica uma impossibilidade, que indica uma intransponíbilidade, que indica um fim de caminho, um fim da linha, que indica um não prosseguimento de alguma coisa que seja. São coisas que a existência às vezes planta. Muitas vezes nós colocamos,
Muitas vezes essas pedras que se apresentam num caminho, fomos nós que fomos colocando para dificultar a nossa própria existência, sabotando a nossa própria vida, sabotando o nosso próprio caminho com as nossas escolhas equivocadas, ou são aquelas situações imponderáveis que independem que independe do meu agir, mas que estão aí e acontecem. Coisas que no mundo caído como o nosso são perfeitamente possíveis de acontecerem. Então essa é a primeira coisa que fica. Que às vezes a gente está caminhando e está caminhando com a dificuldade de saber que há algo na nossa frente que se coloca como impossibilidade e que se coloca como intransponíbilidade, que a gente não vai conseguir avançar. E há uma segunda coisa que nós aprendemos com esse texto aqui também, é que muitas vezes nós carregamos preocupações na nossa vida, ansiedades, medos, temores, que na verdade eles nunca se concretizarão. São apenas elucubrações, são apenas pensamentos, são apenas sentimentos auspiciosos, temerosos, que a gente vive com aquele assombro, mas quando a gente chega no final da existência, muitas coisas que a gente carregou como medo da vida, a gente nunca experimentou. Nunca experimentou. Tem gente que passa a vida inteira com medo de determinadas doenças. Aquilo se instala no subconsciente do indivíduo, da pessoa, quer seja pela experiência de alguém próximo. O indivíduo, sem perceber, registra na sua memória RAM, registra no seu subconsciente e se instala ali um medo de que, por conta da hereditariedade ou por conta do próprio sangue familiar, aquilo possa um dia também lhe alcançar. É uma mãe que morreu de câncer, é uma avó que morreu de câncer, e o indivíduo vai e instala aquele medo ali, achando que o seu destino, o seu caminho bem está fadado a passar por isso, a passar por aquilo ali. E não são poucas as pessoas que carregam esse medo e chegam no final da vida e olham para trás e percebem que não passaram por isso, que aquilo não os alcançou, que outras coisas o alcançaram, e aí percebe que toda aquela preocupação foi inútil, que toda a descarga emocional sobre aquilo foi inútil, que toda a ansiedade que se lançou sobre aquilo foi inútil, que toda forma de ter se privado de viver plenamente por conta de algum medo, de ter feito alguma coisa por conta de algum medo, aquilo foi inútil. É um indivíduo que nunca se privou de fazer uma viagem porque passou a vida inteira com medo do avião cair e encasquetou que ia morrer de acidente aéreo, porque teve um sonho, porque alguém falou, porque tem esse pressentimento, porque carrega esse presságio dentro dele. E aí chega no final da vida, percebe que os dias bons da vida passaram, que as oportunidades boas da vida passaram, e o indivíduo se prendeu, se furtou de fazer alguma coisa por um medo inconsciente instalado, que na maioria das vezes nunca vai se concretizar. Foi apenas um medo subjetivo que nos acompanhou a vida inteira, e no final da vida a gente olha para trás e vê, puxa vida, eu podia ter sido tão mais feliz, eu podia ter tido uma vida tão mais leve, podia ter aproveitado tanto mais as coisas, mas vivi carregado com esse assombro, com esse eco de medo, e fui me privando de tantas coisas. Essa é a realidade de muita gente, a realidade de muitas pessoas. O texto nos diz que elas estavam preocupadas com uma pedra. Quem vai nos remover a pedra? Quem vai nos ajudar? Como é que vai ser quando a gente chegar lá? Como é que vai ser para a gente fazer o nosso trabalho? E elas estavam se preocupando com um problema que não existia. Um problema que já não existia. Elas estavam gastando energia, estavam gastando emoção, estavam gastando força para um problema que não existia. Porque o que o texto diz é que quando elas chegaram lá, o que elas encontraram? Não tinha pedra. Não havia pedra. Não havia pedra. Foi uma preocupação, foi um desgaste emocional, foi um foco que elas mantiveram que, na verdade, só trouxe desgaste psicológico e emocional, porque, de fato, aquele problema que tanto as angustiava, que tanto as preocupava, que tanto instabilizava a vida delas, não existia mais, porque o Senhor já havia cuidado de tudo. O Senhor já havia cuidado de tudo.
Quais são os temas que ocupam a nossa mente? Quais são os medos que ocupam o nosso coração? Quais são as vozes do passado que nos assombram? Quais são os medos que nos cercam e não deixam a gente avançar, não deixam a gente ser pleno, não deixam a gente realizar as coisas que a gente quer na vida? Quais são esses medos que a gente precisa hoje, em nome de Jesus, quebrá-los e avançarmos e vivermos plenamente a vida que Deus tem nos dado aqui nessa terra para viver? Sabendo que o que há de ser será, mas o que não há de ser não será, porque Deus tem um controle de tudo. E muitas das preocupações que nós carregamos, nós jamais vamos vivê-las. Muitos dos medos que nós carregamos, nós jamais vamos vivenciá-los. Muitas das preocupações que nós carregamos, o Senhor já cuidou de todas elas. As pedras que nos preocupam, os medos que nos angustiam, o Senhor já foi removendo e já foi preparando de tudo. E quando a gente chega esperando encontrar um cenário, esperando encontrar uma geografia totalmente inviabilizada, quando a gente chega lá, a pedra já foi removida, o lugar está acessível, a gente pode entrar e pode sair. Louvado seja o nosso Deus por isso. Liberte-se hoje de tudo que te limita, liberte-se hoje de todo o eco, de toda voz que te limita, de todo medo que te limita. Liberte-se hoje, seja plenamente feliz e faça tudo aquilo que Deus te deu para fazer. Viva a vida com toda a sua intensidade, porque foi só essa que Deus nos deu aqui nessa terra. Depois nós estaremos numa outra dimensão com Ele, mas esta daqui nós só temos ela. Quem nos removerá a pedra? Quem nos removerá a pedra? Era uma preocupação que já tinha sido resolvida e elas nem sabiam. Já estava tudo resolvido e elas não sabiam. Jesus já tinha resolvido tudo. A pedra no meio do caminho já tinha sido removida. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Mas Jesus é especialista em remover essas pedras. Porque Ele sabe que existem pedras que são grandes demais para nós. Elas não iam conseguir remover aquela pedra, elas estavam indo por ir, estavam indo apenas para dizer para a própria consciência delas, nós tentamos. Sabe aquela coisa de deixar a consciência sem peso, livrar a consciência de alguma culpa? Nós sabemos que nós não temos como. Nós não temos como remover, nós não temos como retirar aquela pedra, mas se a gente ficar aqui, a gente vai ficar com aquela consciência pesada de que, poxa, nem fomos lá, nem tentamos. Nós vamos, mas quem nos removerá a pedra? Elas foram só com uma disposição de aliviar a sua própria consciência. Porque elas sabiam que a pedra era grande demais. Existem pedras que são grandes demais para nós. Nós não temos força para removê-la. Nós não temos disposição para removê-la. Nós não temos capacidade de resolver. Não há forças em nós. São justamente nesses momentos onde não há forças em nós, onde não há capacidade em nós, onde Deus sabe que nós já chegamos ao nosso limite, onde Deus sabe que nós não temos como mais resolver aquela questão, quando Deus vê que as coisas se tornarem intransponíveis, nós não temos mais como transpor essa barreira, essa dificuldade, essa diversidade, essa situação. Então é nessa hora que as pedras do nosso caminho. Quem nos removerá a pedra? O Senhor, a rocha eterna, com o seu braço forte, com a sua mão forte, com o seu braço poderoso. Ninguém pode resistir à mão e o braço do Senhor. É Ele quem remove as nossas pedras. É Ele que remove os lugares que estão inacessíveis para nós. É Ele que vai abrindo um caminho para que a gente possa passar. Quem nos removerá a pedra? É o mesmo que abriu o caminho no Mar Vermelho. É o mesmo que soprou um vento oriental a noite inteirinha. E aquele mar se fez em um caminho seco, enxuto, com 2 barreiras de água ao lado. E o povo passou com os pés enxutos. Quem nos removerá a pedra? É aquele que com o eco do seu poder fez toda a muralha de Jericó ruir e o povo de Israel entrar na terra prometida. Quem nos removerá a pedra? É aquele mesmo Deus que com apenas um sopro fez aquele gigante Golias cair diante do pequeno Davi. Quem nos removerá a pedra? Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Agora tem uma coisa interessante aqui.
Quando a gente olha para esse texto, a gente fica imaginando, a gente tem uma sensação de que os anjos removeram aquela pedra para que Jesus pudesse sair. Não é verdade? Às vezes a gente até vê algumas pessoas falando de forma eloquente que aquela pedra não pôde segurar Jesus porque os anjos removeram e Jesus saiu de dentro da tumba. Não, 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 gente. A pedra não foi removida para Jesus sair. Preste atenção. A pedra da tumba, ela não foi removida para Jesus sair, porque Jesus não precisava. Porque Jesus já não estava com o seu corpo físico, ele já estava com o seu corpo glorificado. E ele já não dependia mais de porta aberta ou porta fechada. Você sabe disso? Quando os discípulos estavam trancados, com medo dos judeus, ele apareceu no meio deles sem abrir porta. Paredes e portas já não eram mais limitação para Jesus. O corpo que ele estava ali, na ressurreição, já era um corpo que não se condicionava ao espaço e ao tempo. Então, tendo pedra ou não, não fez diferença nenhuma para Jesus, porque se a pedra continuasse no lugar, ele sairia do mesmo jeito sem precisar remover a pedra. Ele não precisava remover a pedra. Então, por que os anjos removeram a pedra? Não foi para Jesus sair, foi para as mulheres entrar. Os anjos removeram a pedra, não foi para o fato de Jesus precisar sair. Não, foi para as mulheres precisarem entrar. Porque se elas chegassem lá e encontrassem aquela pedra no lugar, o que elas iam encontrar era desesperança. Elas nunca iam dar de cara com a ressurreição, porque elas nunca iam saber o que estava lá do lado de dentro. Elas nunca iam saber que a tumba estava vazia. Elas nunca iam saber que os lenços e os lençóis estavam dobradinhos, ajeitadinhos no canto, na cabeceira onde Jesus estava. Elas nunca iam dar de cara com o poder da ressurreição. Elas voltariam achando que Jesus estava lá dentro, que lá dentro havia um cadáver, havia um corpo, havia um morto, e que por conta daquela pedra elas não puderam resolver todo o embalsamento, não puderam corpo, e elas voltariam para casa com os olhos marejados, carregados de desesperança, carregados de dor, carregados de falência, de decepção e de aflição. Mas a pedra foi removida para que elas pudessem entrar, e em entrando, elas dassem de cara com o poder da ressurreição, porque lá chegando, nada elas viram, não havia corpo, não havia um cadáver, não havia um defunto naquele lugar, porque de fato o anjo bradava e dizia àquelas mulheres: vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo, vocês estão procurando dentre os mortos aquele que ressuscitou. Jesus ressuscitou e ele vai adiante de vocês e vai se encontrar com vocês na Galileia. Ele não está aqui. Ele não está aqui. He is not here. Ele não está aqui. Ele ressuscitou para a glória de Deus. Pedras são removidas para que a nossa esperança não seja soterrada. Pedras são removidas para que os nossos sonhos não sejam acabados. Pedras são removidas para que a nossa aflição não se perenize na nossa vida. Pedras são removidas para que a gente volte a sonhar, para que a gente volte a crer, para que a gente volte a celebrar a vida. Pedras são removidas para a nossa esperança. São removidas para a gente dar de cara com Cristo ressuscitado, para a gente constatar de forma inequívoca, inexorável, que Ele cumpre a sua palavra, que a sua palavra é fiel, e tal como Ele disse, que destruireis esse templo e em 3 dias eu o levantarei, que no 3º dia Deus o levantou dentre os mortos, o fazendo primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, o Senhor dos senhores, matando ali a morte, fazendo com que todos nós agora pudéssemos ter esperança, porque em Jesus a morte morreu, e que se em Jesus a morte morreu, nós já passamos da morte à vida. Pedras são removidas para a gente dar de cara com a verdade da ressurreição, com a palavra da ressurreição, com o anúncio da ressurreição, com o anjo dizendo a todos nós: He is not here. Ele não está aqui, ressuscitou, para a glória de Deus. Pedras são removidas para que a gente possa ter o resgate
dos nossos sonhos e da nossa esperança. Porque algumas pedras chegam com o poder esmagador de soterrar sonhos, de dizer para nós que não há mais solução, que não há mais jeito, que não há mais esperança, que está tudo acabado, que está tudo destruído. Mas o Senhor remove pedras para nos encher de novo de esperança, para dizer, olha, ainda tem vida para frente. A morte não é um ponto final, ela é só uma vírgula, ainda tem vida para frente. Para nos encher de esperança. Quando Sara e Abraão já não carregavam mais esperança, pois já estavam com 100 anos de idade, Sara com 99, Abraão com 100, Sara já uma senhora, uma idosa, com o útero seco, sequíssimo. O Senhor vai e remove a pedra, e daqui a pouco eles estão com Isaac no colo, ouvindo o choro de criança. Quando Davi foi esmagado pelo seu pecado, pelo seu erro, e esse pecado se tornou como uma pedra sobre os seus sonhos, sobre a sua alegria, sobre o seu prazer. Os louvores saíram dos seus lábios, a alegria da salvação se perdeu dentro dele. Uma pedra soterrou toda a sua alegria. E quando ele achava que não tinha mais jeito, o Senhor removeu a pedra e instituiu a alegria da salvação para o Davi. E colocou sobre ele um novo cântico. Colocou os pés dele sobre uma rocha, o tirou de um charco de lodo e pôs os pés dele sobre uma rocha e colocou um novo cântico nos lábios dele. Quando Jairo achou que tudo tinha acabado com a sua filha, sua filhinha morta, dada como morta, a pedra do luto, a pedra da morte, a pedra da separação, a esmagadora sensação da perda, da morte. E de repente Jesus toma aquela menina e restitui para o seu pai. E esse pai pode sonhar novamente, porque a pedra foi removida. O título dessa mensagem, para quem está aqui no início, foi tirada de um poema, Carlos Drummond de Andrade. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Mas Jesus, o Evangelho, não deixa esse poema terminar assim. O Evangelho acrescenta a esse poema, dizendo que conquanto existam pedras na nossa existência, no nosso caminho, sejam elas que foram colocadas pelas nossas próprias mãos, com uma atitude deliberada, ou sejam elas que apareceram ao longo da nossa caminhada sem que nós quiséssemos, mas elas apareceram. Mas o Evangelho diz que Deus é especialista em remover as pedras que aparecem no nosso caminho. Podem haver pedras no nosso caminho. Pedras podem haver no nosso caminho. Mas nós servimos a um Deus que é a nossa rocha eterna e que é especialista em remover as pedras da intransponibilidade da nossa existência. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Glórias ao nome do Senhor nessa noite. Quais são as preocupações do teu coração? Quais são os temas que ocupam o teu coração? Quem sabe você não está se preocupando aí com coisas que Jesus já cuidou para você. Quem sabe você não está aí angustiado com coisas que Jesus já está cuidando para você. Quem sabe você já não está se fixando em um tema, como as mulheres, quem vai remover a pedra, como é que vai ser, quem vai tirar aquela pedra, e já estava tudo removido, já estava tudo feito, já estava tudo preparado. Elas estavam gastando tanta energia em coisas que já haviam sido tomadas por Jesus como solução para o nosso bem. Não se aprisione, não se deixe aprisionar com sentimentos que são apenas subjetivos.
que talvez nunca vão se concretizar na sua vida. Viva o hoje, viva o agora e viva intensamente. Faça tudo o que o Senhor te deu para fazer. Viva a vida em toda a sua plenitude, em toda a sua força. Não permita que nada te limite, que nenhum medo te paralise. Não permita que nenhuma pedra se torne como impossibilidade de você avançar e prosseguir. Porque o Senhor vai abrindo o caminho, como diz aquele hino. Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando os espinhos, para que a gente possa continuar. Amém, meus irmãos? Que Deus seja louvado nessa noite. Eu quero desejar que essa palavra encontre agasalho no teu coração, que ela faça morada no teu coração e que ela possa produzir frutos de paz e de segurança no teu coração. E, sobretudo, uma libertação poderosa, te libertando de todas as vozes do medo, de todos os ecos de pavor, de todos os medos de limitante e paralisante, para que tu possa seguir livremente, sabendo que lá na frente o que tu vai encontrar, tu vai dar de cara com o poder da ressurreição. Porque aquilo que tu imaginava que seria intransponível, o Senhor já preparou tudo. Ele já foi na frente e já preparou tudo. Eu posso me lembrar de quantas coisas me provocaram tanta dor emocional, tanta energia eu dispensei para tantas coisas, tentei me para tantas coisas que eu achava que poderia acontecer. E hoje eu olho e vejo quanto desperdício, quanta energia desperdiçada, quanto sono mal dormido, quanta noite mal dormida desperdiçada, tudo por coisas que nunca aconteceram. Eram só fruto de uma mente ansiosa e preocupada. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Que o Senhor te dê paz nessa noite. Que o Senhor te encha de graça nessa noite. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. A Ele seja a glória, a majestade, o império e o domínio, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Fique com Jesus.